Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Boa noite. Hoje a igreja celebra a festa de São Mateus. Mateus, ele foi apóstolo de Jesus, seguiu seus passos, seguiu seus ensinamentos, ouviu do próprio Jesus seus ensinos, e depois da morte de Jesus ele é um dos que escreveram os evangelhos, relatando por escrito a experiência de Jesus. E hoje nós vemos o chamado de Mateus, Jesus que passa, enxerga Mateus e o chama para segui-lo. E o evangelho de hoje nos convida, nos questiona a cada um de nós sobre como nós enxergamos o mundo, sobre como nós enxergamos as pessoas. Porque Jesus, ele vê Mateus, tem um santo da igreja que fala que Jesus vê Mateus e o olha com ternura, com amor. E ao olhar com ternura e com amor, Jesus o chama. Então Jesus olha com amor para aquele homem. E Jesus enxerga alguém, uma pessoa, alguém com uma história como nós, alguém que teve seus erros, seus defeitos, seus pecados, como nós. E Jesus, ele chama aquele homem. E durante a refeição, os fariseus começam a questionar: mas se Jesus é um Messias, se Jesus é aquele que nós esperamos, por que ele está comendo com pecador? Por que ele está na mesa junto com pessoas que não são boas, não são santas? E esse é o primeiro questionamento para nós. Muitas vezes nós temos essa visão. Muitas vezes nós diminuímos as pessoas e colocamos elas em rótulos, em preconceitos. Então eu olho uma pessoa: essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, essa pessoa é pecador, essa pessoa é adúltero, essa pessoa sei lá o quê. E nós passamos a nossa vida taxando os outros. Nós deixamos de enxergar pessoas, nós deixamos de enxergar irmãos e vemos pecado, vemos erros, vemos preconceitos e não vemos a realidade de cada ser humano, de cada pessoa. E é esse o convite de Jesus para nós. Não enxergarmos de acordo com o nosso preconceito, não enxergarmos de acordo com as modas do mundo, mas enxergarmos segundo Deus. É lindo o Salmo, porque o refrão que nós cantamos fala: seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Aqui a gente pode olhar a teologia, né? De Deus que pronuncia, de Deus que ao falar ele gera o verbo, e ao falar cada um de nós por meio de Jesus, ele nos dá vida. Então cada um de nós é palavra de Deus. Cada um de nós
somos o pronunciar de Deus. E quando Deus fala o nosso nome, Ele não fala rótulos. Ele não nos cria com rótulos. Vou criar o chato, vou criar o insuportável, vou criar o adúltero. Não. Deus nos cria com amor. O pensamento de Deus ao criar cada um de nós é amor. Então Deus pensa em cada um de nós, em cada detalhe, em cada característica, em cada detalhe que nos torna belos e pronuncia o nosso nome. E aí Ele nos dá vida. A grande questão é, nós deixamos a palavra de Deus ecoar em nós? Eu deixo a palavra de Deus que um dia disse Bruno ecoar na minha vida? Eu deixo a palavra de Deus que me criou ser atuante na minha vida, ecoar e produzir os frutos? Ou melhor, eu acredito na palavra de Deus a meu respeito? Porque muitas vezes, além de olhar para o outro e vermos os erros, os pecados, aquilo que me incomoda, aquilo que eu tenho dificuldade em aceitar, muitas vezes nós olhamos para nós com um olhar de acusação. Muitas vezes nós olhamos para nós e não reconhecemos o olhar de amor de Deus. Mateus, ele olhou para Jesus e ele percebeu um olhar que não condena, um olhar que não recrimina, um olhar que se compadece da história. E por isso que Mateus seguiu, porque naquela região todo mundo apontava o dedo para Mateus. Olha lá o cobrador de impostos, olha lá o ladrão, olha lá o fulano. Ninguém enxergava ele como uma pessoa, ninguém enxergava ele como alguém criado e amado por Deus. Quando Jesus olha com amor nos olhos de Mateus, Mateus tem força de deixar tudo e seguir uma nova vida, seguir um novo caminho. Por isso, meus irmãos, nós hoje temos esses dois caminhos a seguir. Acreditarmos na palavra de Deus que nos criou com amor. Acreditar que quando Deus olha para nós, Ele não está vendo nossos pecados, Ele não está vendo os nossos erros. Ele sabe da nossa história, mas quando Ele olha para nós, Ele vê amor. Aqui nós podemos pensar no exemplo de quem é pai e de quem é mãe. Quantas vezes teu filho já errou? Quantas vezes teu filho já pisou na bola? Só que quem é pai e quem é mãe continua vendo como filho, continua olhando com amor para aquele que foi gerado. E da mesma forma Deus nos ama e nunca vai deixar de nos amar. E o segundo ponto é vermos o nosso irmão como alguém também querido e amado por Deus. E não rotularmos, mas darmos chance. Olharmos também para o nosso próximo com amor, com compaixão. Por isso, diante desse Evangelho, vamos colocar o nosso coração diante de Deus e rezarmos de verdade, pedindo que Jesus nos ensine a amar, nos ensine a acreditar na Sua palavra. Então feche os teus olhos. Jesus hoje é a palavra de Deus para você. Jesus hoje é a palavra de Deus que te criou, que te formou, que modelou a tua existência no ventre de tua mãe. Por isso, deixa hoje a voz de Jesus ecoar no teu coração. Ouça Jesus pronunciando o teu nome. Ouça Jesus te dando vida. É Jesus que te chama, Carlos, Silvana, Cláudio, Angélica, Meire, Tiago,
Jesus não fala simplesmente o teu nome da boca para fora, mas Ele fala com amor, porque você é importante. Deus não te criou por acaso, Deus não te criou porque Ele errou. E quando Ele fala o teu nome, Ele contempla a tua história. A tua história que te trouxe até aqui. História marcada por lutas, por quedas, por vitórias. História marcada por sofrimentos, por alegrias, por perdas, por conquistas. E Jesus te ama com a tua história. Jesus não te limita a um rótulo. Jesus, quando olha para você, não vê o teu pecado, não vê o teu erro, mas Ele vê alguém que é amado, alguém que é querido, alguém que é precioso aos olhos de Deus. Por isso, peça a Deus essa graça de acreditar. Peça a Jesus a graça de acreditar na palavra dEle. Mateus viu na palavra de Jesus, no seu olhar, o infinito e o grandioso amor que Deus tem por ele. Isso deu força para Mateus mudar de vida, para Mateus abraçar a morte para dar testemunho de Jesus. É o amor que nos fortalece, é o amor que nos levanta, é o amor que nos dá ânimo para continuar. Então peça a graça de acreditar. Reza comigo. Ó Jesus, dai-me a graça de acreditar na Tua palavra. A Tua palavra que pronuncia o meu nome com amor, com ternura, com carinho. Dai-me a graça de escutar a Tua voz. E ao ouvir o Teu amor, dai-me força para seguir os Teus passos, para seguir os Teus caminhos, para viver o amor que o Senhor tem por mim. E ao seguir Jesus, Jesus nos faz conviver com pessoas com história igual a nossa, com erros iguais aos nossos, com fraquezas iguais às nossas. E Jesus nos convida a olharmos para as pessoas com o mesmo olhar que Ele nos olha, com um olhar de ternura, de amor, de carinho, não com um olhar de preconceito, de condenação, de afastamento, de repulsa. Por isso, peça hoje essa graça a Deus, de ter o olhar dEle, que enxerga pessoas, que enxerga filhos queridos e amados, pessoas que Ele criou com todo o amor de seu coração. Rezemos juntos também. Ó Jesus, o Senhor conhece a nossa fraqueza, a nossa limitação, que muitas vezes tem um olhar preconceituoso, de exclusão, de afastamento, de rejeição. Por isso, Jesus, pedimos que o Senhor nos ensine a ter um olhar de amor, de compreensão,
respeito, de ternura pela história das pessoas, porque cada um tem a sua história, mas em todas as nossas histórias somos envolvidos pelo Teu amor. Por isso, Jesus, pedimos que o Senhor nos ensine a vencer os nossos preconceitos e agirmos com amor, com perdão, com misericórdia, com respeito. Amém. E nessa certeza de Deus que não rejeita, que não exclui, vamos apresentar no altar de Deus as nossas intenções e também todas as pessoas que passam pela nossa vida, aqueles que nós amamos, aqueles que são importantes para nós e aqueles que nós temos dificuldade, porque às vezes é difícil amar, é difícil perdoar. Então apresentemos no altar de Deus cada uma dessas pessoas, para que Deus nos ensine a amar, a perdoar e a sermos a face dele no mundo.